Olá! Você está ouvindo Espiadinha, o podcast Tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Vamos comentar a grande conquista que a gente tem até o momento formado. Está Eric, Gisele e Thiago Dionísio que irão disputar a prova da virada e a gente vai comentar tudo isso daí que aconteceu. Vou comentar que a gente teve um jogo da Discord. O jogo da Discord se chamava TretaCast. Esse jogo da Discord era o seguinte: Mariana, a apresentadora, ia sorteando nomes. Esses nomes tinham que chamar alguém para debater. E daí tinha uma plaquinha, daí o pessoal podia escolher umas plaquinhas também para falar sobre essa pessoa. E as plaquinhas eram: difícil de conviver, mais fala do que faz, não merece estar aqui, não tem opinião própria, se acha melhor do que os outros. Só que muitas pessoas sabonetaram nesse jogo da discórdia e muitas pessoas também não foram chamadas também. As pessoas que não foram chamadas foi o Gabriel, a Júlia, Gisele, Janiele, Medrado, Natália, Ricardo, Sandra, Servo e Victória. Esse grupo aí, ia sofrer uma consequência que o público iria escolher. Entre as consequências era o seguinte: consequência número 1, os donos devem indicar um deles para ganhar imunidade na votação cara a cara. 2, eles estão imunes à indicação dos donos para a zona de risco. 3, na votação cara a cara deverão votar entre si. O que você achou desse jogo da Discord também, dessas opções também para o público? Então, sobre o jogo da discórdia, eu achei bom o fato da Mariana ter sorteado, né, as carinhas lá. Então, ela que sorteava o participante para se manifestar. As placas também interessante, só que para variar, né, as pessoas começaram a tentar escolher placas que não fossem tão pesadas, que nem essa de não merece estar aqui, ninguém pegou, né? É difícil de conviver, pegaram. Aqui pegaram, mas fala do que faz, também pegaram muito. Então, assim, teve treta, para variar, né? A treta foi o quê? Fabi Monarca e Servo, foi um embate ali que ele chamou a Fabi, né, diz que é difícil de conviver, e ela começou a falar, ele falando dela, né, aí ela começou a detonar o cara, né, não deixava ele falar, falou é, que está difícil de conviver, então ele pode ir embora, porque, né, ele não é obrigado a conviver, ele pode desistir, né, então falou um monte de coisa e não deixava ele falar de jeito nenhum, ele ficou meio surtado lá. Depois, no final das contas, ela levantou e foi embora. E saiu. Aí até tiraram o sarro. Falou, nossa, aí ele falou assim, tá vendo? Aí parou dele, né? Parou. Aí ela sorteava outra pessoa. Sim, Então, assim, tanto é é, que nessa treta aí, ela falou o seguinte, abre aspas: você foi mais traiçoeiro do que eu, você é ruim, cruel e baixo, é, mensageiro da discórdia. ela falou, você é um lixo, e falou ainda assim também que você, de novo a mesma história do irmão, que o que você fez, que eu era, né, sua aliada, aí tudo bem, jogou na cara dele de novo aquilo, e não queria saber, e foi bem grossa com o cara, bem, assim, ele não conseguiu falar, praticamente quase nada. Aí, também teve a Janiele, que a Janiele, ela estava, né, treta, ela chamou Suíta, e ela também, antes de falar com Suíta, já estava falando, eu podia chamar o Gabriel, porque não sei o que, ela começou a falar um monte de coisa do Gabriel, e aí a Mari falou, ô Janelle, você ainda pode substituir a pessoa aí, você não quer trocar pelo Gabriel? Não, não. Aí falou um monte lá do Gabriel, aí depois quando foi falar do Suíta. Então, assim, que é aquelas coisas. Para o Suíta, era uma coisa assim, né? Que praticamente chamando ele de planta, né? Que não, que não aparece, aquelas coisas lá, né? Sempre. Mas a treta dela foi com o Gabriel, na verdade. Então, aí, só que ela não chamou o cara, né? Não quis chamar. Aí depois teve vários embates, Eric também. O Eric foi chamado várias vezes, né? Acho que umas Sim, 3 ou 4. Então, foi o auge para ele. Ele estava achando ruim, né? Achou ruim com
acho que se eu não me engano, o Ricardo, acho que chamou ele uma vez, eu não lembro se o Ricardo chamou. Ah, a Natália também chamou ele também. A Natália chamou. A Natália estava até de boa com ele, de repente ele se estressou, começou a. Aí ela já começou uma treta forte deles lá, né? Tanto É, que quando ele saiu, ele mostrou o dedo para ela, ela jogou um beijinho para ele, e ele mostrou o dedo, ele ficou bem nervoso com a Natália. é, Então, assim, e também é, teve um embate também da Fabi e com o Bruno Tálamo, que o Bruno Tálamo ficou falando pra ela por que é difícil de conviver com ela, e daí ela falou só, tá bom, obrigada, e saiu. Daí depois, ela falou que não responderia o Tálamo por ele não ser macho. o Bruno, ele estava dando uma sabonetada também, porque na verdade, ele tenta, eu acredito que muitas vezes ele tenta não aparecer muito, não se comprometer, para ele não ser votado, né? Porque ele morre de medo de ir para uma votação. E ele está sempre preocupado se o nome dele está vinculado, se ele está em alguma treta, ele está sempre preocupado. Então, assim, agora ali, o Gabriel também chamou a Fabi. Até eu falei, opa, o que, que vai ser? Mas aí ele falou que nem. Ele até falou uma coisa certa, que você mais fala do que faz. Que também ela falou que se ela voltasse da prova, ela ia fazer a vida do Eric o inferno. Aí falou, você falou e depois ficou de boa, não falou nada, ficou por isso mesmo. Aí ela explicou, falou que se ela fosse fazer isso, ela realmente ela mudou mesmo, que ela falou que ia fazer, mas que se ela fosse fazer isso com ele, ia ser ruim para ela também, e ela já estava estressada, aí ela quis se poupar. Então foi esse o assunto com o Gabriel, né? E, Sim. e aí, acho que de embate, a Júlia, para variar, né? A Júlia foi a primeira a ser chamada, passou vergonha já, porque ela chamou o Murilo e explicou lá que ele mais fala do que faz, porque ele tá lá cozinhando e não sei o que lá. Falou umas coisas que não tem nada a ver, que o pessoal da casa acha que ele tá cozinhando só para fazer VT. Olha isso, falou isso. Aí ele falou assim: se fosse, imagine se eu vou fazer VT para cozinhar para quantas pessoas são aqui? 18 pessoas. Falou, jamais, como que você vai conseguir fazer VT? Quem faz VT, né? Falou, isso aqui é uma loucura, não tem nada a ver. Aí a Mari pegou e falou assim, ô Júlia, acho que você não entendeu a dinâmica. Aí ela pegou e falou assim, eu não entendi mesmo não, né? Não entendi. Aí a Mari falou assim, não, você, não é que a casa que estão falando, você que tem que saber o que você está falando, por que ele mais fala do que faz. Aí, aí ela pegou e falou assim, eu não entendi muito bem, mas eu prometo que na próxima semana, na Não. dinâmica que vem, eu vou escolher uma pessoa, eu vou me posicionar. E aí depois que o ano acabou, que não deu em nada, né? Ela foi a primeira. Aí ela Ela, foi sentar e ela ela, na ficou verdade, chorando. ela, na Hã? verdade, foi a segunda, foi, porque o Foi primeiro assim, foi o Alexandre Suíta. o primeiro foi Suíta, foi chamado Suíta o primeiro, né? Isso, que chama Fabi Monarca. Que ele chamou a Fabi. Então, mas a Júlia, eu achei que a Júlia tinha sido a primeira, eu até esqueci. É verdade, ele estreou, né? Ela sorteou ele Sim. primeiro, né? Mas a Júlia, quando sentou, a Júlia ficou chorando. Ela chorou lá na bancada, ela depois ficou chorando com a Vitória consolando ela. Não, a Natália, não sei quem, alguém estava consolando ela. Vamos falar das consequências. O que você achou das As consequências? consequências, então, eram um pouco parecidas com a outra, né? Com as outras consequências também da outra discórdia. Porque, por exemplo, é, é, eles poderiam votar entre si de novo, não era? E Isso. os donos estariam imunes à votação dos donos, ou E também então. os Oi? donos devem indicar um deles para ganhar imunidade. Quer dizer, o número um, eu acho que o público não escolheria, porque você vai premiar, a pessoa já não foi citada numa treta de discórdia, e você vai premiar essa pessoa, não tem sentido. Sem Não, contar né? que no meio de todos ali tinha gente aliada dele, era só isso, que era a coisa mais fácil isso aí, né? Eu Agora, acho que agora o 3 era votar entre si também, ia ser pesado, né? isso, votação cara Então. a cara deverão votar em si, entre si. Nossa, né? Esse daí ia ser puxado, hein? Esse daí Quer ia ser dizer, o interessante. público tá aliviando um pouco, né? É, porque o Porque público. essa 3 aí ia dar uma confusão, Então, hein?
Meu O Deus. público escolher A Gisele não estava. A Gisele estava. a Gisele tava. Estava, ela não foi chamada. Esse, o público ele escolheu o número 2 deu 50% deu, acho. Se eu não me engano, deu Nossa, 50% é. quando mostrou. Cara, esse dois aí, eles estão imunes à indicação dos donos para a zona de risco que foi escolhido. Cara, eu achei meio sem nexo. Eu achei o pessoal escolher isso. Eu acho que o pessoal escolheu essa opção aí porque tinha muitos nomes favoráveis para o público. Então, por exemplo, que andam movimentando bastante as redes sociais. Sim, sim. Tinha Pedrada, muita gente. então acho que foi isso. Foi a Não, eu torcida. acho que foi por isso mesmo. Vamos falar da formação que vão disputar a prova da virada, que começou o seguinte: começou com os donos da mansão, o Eric e o Ricardo, que eles optaram por colocar o Thiago Dionísio. E eles tinham falado até que se o pessoal não tivesse imune, a segunda opção ia ser a Poder, só que a Poder estava imune, a Sandra Poder estava imune, então ele foi em Thiago Dionísio, eles foram. Já era de se esperar já, que Thiago Dionísio ia ser indicado, não é? Eu acho que mais por conta da treta do. Ele tem treta com o Eric, né? Que ele brigou com o Eric e não conseguiu. Eles não conseguiram mais se entender. E ele já chegou a votar também, né? Falou, deu todos os motivos, discórdia, tudo. Ele escolheu o Eric. E a Gisele, a briga com a Gisele. Então, assim, a única pessoa ali do trio, né, do quarteto, que seja, ele não é muito próximo do. Ele é mais ou menos próximo do Tálamo, mas o Tálamo joga na reta também, né? O Sim, Tálamo, ele tá tirando o dele da reta, o resto ele não entra na linha de fogo por ninguém ali. Tá tentando salvar o dele. Agora, então ele não tinha ali. Aliados, né, o Dionísio. E a única pessoa, acho que tirando, depois que ficou todo mundo imune, né, ele ficou na linha de frente ali. E o Thiago, o Dionísio, eu acho que ele tá aparecendo bem, por incrível que pareça, que a gente achava no começo, achava ele meio planta, aí você percebeu que ele começou a se destacar nos ao vivo e ele começou a incomodar lá dentro, né? sim, Porque ele já teve embate com o Eric, e ele parece que ele não tá fugindo de treta, não. E tá pro jogo, tá pro game. Então, assim, é, eu acho que ele indo para essa zona de risco agora, se ele não voltar, se ele for para votação, ele cresceu um pouco mais. Então, eu acho que ele não deve sair. O Eric, por exemplo, o Eric, ele tinha grande chance dele estar na zona. Ele sabia que tinha grande chance. Se ele está na zona, ele vai chamar um cara que acabou de voltar, ele não foi inteligente, você concorda? concordo. Ele está indo pelo ranço. E outra, com certeza, o Dionísio não era opção do Ricardo. É. Foi vencido pelo cansaço ali. Mas eu acho que o Eric, ele não está sendo inteligente. Esse tipo de situação, para o público, também não é interessante. Porque, por Sim, exemplo, ele joga um cara que acabou de voltar de uma roça que não foi uma roça, uma uma zona zona. que não foi tão fácil, né? Sim. E aí, o que que acontece? Ele vai para essa zona com esse cara que voltou, E, e também ficar batendo também na mesma né? figura, na mesma figurinha também É, vai criar é um o ranço no ranço. público também. Nessa história do ranço, o Eric vai bater uma hora na zona e o público vai tirar ele no ranço. Então tem E, que tomar muito cuidado. e também o Eric também esteve na vila, então ele sabe então que o Dionísio ele votou de muitas votações, muitas ele Além dele ter participou. voltado da votação da Vila, ele já voltou da votação do público na mansão, agora na Grande Conquista. Então, veja, no jogo, agora começou o game, ele voltou de uma votação, então ele não pode, sabe, ele tem que ler o jogo, fazer a leitura do jogo. E o ranço dele, o Eric tem muito isso. O estrategista é o servo. É o Pink e o cérebro. Vamos falar. Sim. De novo, temos o Pink e o cérebro no jogo. O, o, o,
O Eric, ele tá indo pelo ranço, né? E tretando para tudo quanto é lado, né? E o Servo tá indo nas estratégias. Como que ele faz quando ele chama a Fabi para uma discórdia? O que ele faz quando ele vota na Fabi, joga voto fora? Ele está sendo estrategista. E com isso, então, Dionísio foi indicado. Na votação que foi feita no confessionário, Eric recebeu 10 votos e o Ricardo recebeu 6 votos. Com isso, o Eric está também na zona de risco também. E ele falou o seguinte: se os holofotes estão em mim, eu estou aqui para brilhar, diz Eric. Tivemos a votação cara a cara. E essa votação cara a cara se fechou o seguinte: com 5 votos, Gisele foi escolhida e com isso finaliza a zona de risco. A Gisele, ela jogou voto fora. Ela e o Toco, né? Estavam entre os mais votados. E ela quase se salva. Quase. Tanto é que o voto de Minerva foi o voto da Victoria, foi. Os aliados dela, ela não voltou para se salvar, porque ela achava que ela não estava correndo risco, né? Não fez conta. O Tálamo, que poderia votar, jogou voto fora. O Servo jogou voto fora. Então, quer dizer, ela acabou indo por um voto, né? E ainda, que nem ela estava totalmente estressada na votação, né? Porque ela recebeu um voto, ela já se estressou, começou já a ficar nervosa. Aí recebeu o segundo e a gente viu que estava mesmo partindo para espalhar voto, né? Porque eles chegaram a ficar com 2 e 2 e o resto espalhando na casa. Você falou, opa, o que vai acontecer aí? Aí depois foram, como a Gisele também, no meio do nervosismo dela, na votação, ela se estressou e ela acabou recebendo voto que ela não ia receber, que nem o da Natália. Ela tretou com a Nath no ao vivo ali na hora, também de graça, porque a Natália estava dando risada de uma coisa lá com a Medrado, que ela escutou a Gisele falar, e ela foi tirar satisfação com a Natália, justo com quem que ela foi tirar satisfação no ao vivo, né? Além da Natália ter já tomado a palavra lá e ter falado um monte de coisa para ela, falou, eu não ia votar, eu ia votar no Toco, vou votar em você agora. Então, quer dizer, na verdade, um voto que não seria dela ia empatar, porque a Natália não ia votar nela. Sim. Ela ia votar no Toco. Então, veja, o único voto que ela não tomaria, que seria da Natália, que poderia salvar ela dessa zona de risco, ela tretou com a Natália. Então, ela chamou o voto para ela e ela se colocou na zona de risco, né? E bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, quero saber de você. Quem que você quer que se salve dessa prova da virada? Olha, nossa, é puxado, hein? Eric, Gisele e Dionísio. Olha, bom, a gente sabe que não vai ser essa configuração, né? Sim, então, vai trocar. Vai trocar. Temos aí praticamente, sei lá, 60% de chance de quem ganhar, que seria o Eric ou Gisele, talvez escolher a Natália, talvez, por conta do embate, né? Nos últimos embates, a Natália tretou feio com o Eric e também tretou agora no ao vivo com a Gisele. Então, eu gostaria que o Dionísio voltasse. E olha, pra mim, cara, é difícil falar quem que eu gostaria que... Eu vou ser igual a Natália. Eu tinha o meu voto, mas eu troquei meu voto depois da sua fala. Então eu quero que o Dionísio se salve. Por quê? Eric, ele colocou o Dionísio também porque por ranço ele não pensou direito. A Gisele também não pensou direito também na hora da votação. Os dois não merecem continuar. Porque os dois erraram na votação. Ambos erraram na votação. E os dois... E o pior de tudo, imagine a cara deles se eles olharem o Dionísio voltando dessa zona. Nossa, os dois tretaram com o Dionísio.
Sim. E os dois querem ver o Dionísio de fora. Ia ser Aí, bom. já pensou, o cara volta, ganha a prova? Nossa! E ainda vai escolher uma pessoa para ir com eles. Chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui. E tchau.